Bom, vejam só então uma outra questão que caiu no ITA, referente a números complexos. Ele faz a primeira afirmação assim, ele coloca para a gente que o módulo de Z1 menos Z2 é sempre menor ou igual a módulo de Z1 menos módulo de Z2. E isso não é verdade, porque se a gente considerar que Z1 é igual a 1, por exemplo, e o Z2 igual a menos 5, onde a parte imaginária desses dois números a gente considera que seja zero, do lado de cá fica módulo de 1 menos o módulo de menos 5. Bom, então aqui vai dar módulo de 6 e aqui vai ficar módulo de menos 4. E isso não é verdade, isso é falso. Afirmação 1, então, falsa. Afirmação 2. A afirmação 2 é muito estranha, porque ele fala que módulo do produto Z1 conjugado vezes módulo do produto Z1 conjugado Z2, ele fala que é igual ao módulo do módulo de Z2 conjugado vezes módulo de Z2 conjugado. É muito estranho ele colocar as coisas dessa forma. Como que isso tem chance de dar certo, né? Já que aqui ele usou Z2 e Z2. Se quisesse que representasse um desafio, de fato, teria que colocar Z1 aqui e Z2 aqui. Como é que pode relacionar Z1 vezes Z2 com Z2 vezes Z2? Ainda falar que é igual. Uma afirmação bastante incoerente, né? Então já dá para de cara falar que isso é falso. Mas vamos ver um exemplo aí e através desse exemplo constatar isso. Então, o exemplo é assim, ó. Se a gente considerar que Z1 é, por exemplo, 2 menos 2i ou 2 menos i, você pode dizer que conjugado de Z1, é igual a 2 mais i. E que o módulo de Z conjugado, Z1 conjugado, a fórmula é raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, né? Então isso dá raiz de 5. E aí, se você fizer módulo de Z2, considerando, por exemplo, um Z2 igual a 6 mais 8i, você pode dizer que o Z2 conjugado é igual a 6 menos 8i. Agora, vejam só isso. Se a gente vai calcular o módulo do Z2 conjugado, isso vai dar origem à raiz quadrada de 6 quadrado mais 8 ao quadrado. E aí isso daí fica igual a 10. E se a gente fizer o módulo de Z2, aliás, o conjugado de Z1, e multiplicar isso por Z2, então, ó, conjugado de Z2 está aqui, ó. A gente vai multiplicar isso por Z1, conjugado de Z1 está aqui. E o Z2 está aqui. Multiplicando, então, vai dar 6 vezes 2, 12. 6 vezes I, 6i. Agora, 8i vezes 2 dá 16i. E 8i vezes o i dá 8i quadrado. Aí, então, você pode dizer que Z1 conjugado vezes Z2
vai ser igual a 12 menos 8, que dá 4. Aqui é i quadrado, então fica menos 8. Aí dá 4, soma esses dois, dá 22i. Agora, calculando o conjugado disso, o módulo de Z1 conjugado vezes Z2, vai ficar raiz quadrada de 16, 4 ao quadrado, 22 ao quadrado, que dá 484. Aí a hora que você soma dá 500. Então, fica 500 é o mesmo que 100 vezes 5, dá 10 raiz de 5. Agora, vejam só o segundo membro. O segundo membro, ele fala para a gente fazer o módulo do módulo de Z2 conjugado vezes Z2 conjugado. Bom, calculamos aqui o módulo, deu 10. 10 vezes 10 dá 100. E o módulo de 100 é 100 mesmo. Então, a gente vê que não tem nada a ver, não tinha a menor chance disso ser verdade, né? Agora, já a afirmação número 3, ele pede para a gente dizer se é verdade que quando você tem Z1, que é módulo de Z1 vezes cosseno de θ mais I seno θ, você pode afirmar então que Z1 elevado a menos 1 é igual. Bom, quando você está elevando ao expoente, você eleva o módulo ao expoente, então Z1 elevado a menos 1. E os ângulos você multiplica por menos 1, que é o expoente. Acontece que quando estudamos a função seno, a gente percebe o seguinte. A gente percebe que quando você pega um ângulo θ positivo, o seno dele está aqui em cima. Se o mesmo ângulo θ for negativo, o seno dele fica no seu oposto simétrico. Então, aqui a gente pode escrever que é menos seno θ. E enquanto o cosseno, a situação não muda. O cosseno de mais θ e o cosseno de menos θ dão o mesmo valor. Então, você pode dizer que Z1 elevado a menos 1 é igual a módulo de Z1 elevado a menos 1 vezes o cosseno θ, que não muda, cosseno de menos θ e cosseno de θ dá o mesmo valor, mas o seno fica com o sinal trocado, então fica menos i seno de θ. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Somente a número 3 é verdadeira. Então, a alternativa é a alternativa C. Obrigado pela atenção. Uma questão complicada, né? Mas, ao mesmo tempo, dá trabalho, mas não é tão difícil assim.